Na Natureza Selvagem. Esse de longe foi um dos filmes que mais me marcou. Não só pela trilha sonora perfeita, a fotografia maravilhosa ou a história fascinante, mas talvez por eu compartilhar de sonhos semelhantes, e isso é muito forte. Todo esse sentimento de liberdade, desde quando eu posso me lembrar, sempre esteve comigo. E talvez, ou melhor, sem dúvida nenhuma, esse seja o maior motivo pelo qual o filme tenha me impactado tanto. Mas é muito mais do que isso. O motivo de eu ter feito esse vídeo foi exatamente o filme ser muito mais do que uma história de um jovem que deixa tudo pra trás, se desprendendo de uma sociedade vazia e começa a viajar sozinho até o Alasca. Não é o destino, mas sim o caminho e tudo que ele te ensina. E ele realmente te ensina muito, o tempo todo. Basta apenas saber ver. Logo no início do filme você se depara com uma imagem típica de família tradicional. Mas não era um dia comum. Aquele era um dia realmente muito especial. Era o dia da formatura do filho mais velho. E esse não era qualquer filho mais velho, tinha algo diferente ali. E não eram suas ótimas notas em seu boletim exemplar. Até porque um pedaço de papel repleto de números considerados altos, uma assinatura bonita e um carimbo com tinta fresca escrito aprovado, não diz muita coisa. Mas pra ele dizia que algo estava muito errado em tudo aquilo. Naquela formatura, naquela família, naquelas pessoas. E é aí que tudo começa. O único motivo de conhecermos essa história foi exatamente o que ele fez a partir daí. E não, essa não é uma história de um jovem que se destacava dos outros e que depois de se formar dedicou quase toda a sua vida em importantes estudos. E que hoje as crianças aprendem sobre ele na escola. Essa é a história de um jovem que pegou tudo isso e jogou fora. Doou todo o seu fundo de faculdade, deixou sua casa, abandonou seu carro e rasgou sua identidade. Vestiu sua mochila e saiu. O destino ele tinha, mas está no caminho a maior beleza dessa história. O âmago do espírito humano pede novas experiências. A maioria das pessoas não pensam no porquê estão aqui, no real sentido da vida. Não do porquê estão vivas, mas sim pelo que vivem. E existe uma grande diferença nisso. Muitas vezes acabamos passando o tempo todo vivendo uma vida que não é nossa. E acredito que se existe um sentido, ele está em deixar para trás tudo que não faz nosso coração bater mais forte. E colocar à nossa frente só o que faz os pulmões se encherem de ar puro. E assim conseguir sentir cada suspiro de ar. E assim perceber que estamos vivos. E essa é realmente a única coisa que importa. Não amo menos o homem, somente amo mais a natureza. Muitas vezes você se torna envenenado pela sociedade. Acaba se forçando a ser algo que não é, seguindo um caminho que não faz sentido pra você, apenas para se encaixar em um lugar onde nunca pertenceu. Ter o seu propósito. A vida está nisso. Sem um propósito, nada faz sentido. Durante todo o caminho ele esteve presente para viver cada momento, mas ele carregava dentro de si o seu grande objetivo. Que por mais que não fazia sentido para a maioria das pessoas, fazia sentido para ele. Isso já era o bastante para dar sentido a toda a caminhada. Acho que o ponto é viver e sentir cada passo da caminhada, tendo dentro de você onde quer chegar. E tudo se torna muito claro quando percebemos durante toda a sua jornada a diferença que ele faz na vida das pessoas que passam pelo seu caminho, mostrando que simples, porém sinceras palavras e atitudes podem mudar toda uma trajetória. E mesmo sabendo disso, está errado pensar que a alegria da vida tem sua principal fonte nas relações humanas. O conceito de liberdade para Chris era a completa liberdade na natureza. Mas talvez se eu ou você fizéssemos o mesmo, não seria a mesma coisa.
A mensagem da história não é necessariamente abandonar a cidade, largar tudo e caminhar até o Alasca. Talvez seja se for exatamente isso que você deseja fazer. Mas a real mensagem é não ter medo de correr todos os riscos para fazer o que realmente te dá vontade de viver. E tudo começa com uma decisão. A partir do momento que ele toma uma decisão, tudo muda. O poder de uma decisão é tão forte que faz com que ele de fato renasça. A partir daí, o filme é dividido por fases da sua vida. O nascimento, a adolescência, fase adulta e por fim a sabedoria. E em todo esse processo, se eu pudesse destacar um único ponto, seria a solitude. Existe uma grande diferença entre a solitude e a solidão. A solidão surge da falta que se sente das relações humanas. Já a solitude é exatamente a percepção de que a felicidade não está nas relações humanas, e assim viver feliz, mesmo só em certos momentos, mas em plena solitude. Em toda a sua jornada, ele cria conexões verdadeiras com as outras pessoas, e por mais que esse não seja a sua verdadeira intenção, ele acaba marcando a história de cada pessoa que cruza o seu caminho. E se em alguns momentos temos a sensação de que ele reage de uma maneira insensível, principalmente nos instantes de despedida, é por conta da sua solitude, que interpreta aquela situação de outra maneira, uma outra visão sobre o significado das coisas. Hope you're not lonely without me. Entender o real significado das coisas é exatamente isso. Saber dar nome para elas, se conectar com a essência. Viver novas experiências é o que nos faz vivos, é onde nos descobrimos humanos. Compartilhar a felicidade com as pessoas ao nosso redor que realmente nos importa é o que muitas vezes traz sentido à caminhada. Na minha visão, era isso que ele queria transmitir com aquelas últimas palavras no caderno velho de viagem. Quando ele vê toda a sua trajetória completa e plena, ele percebe que não terá a possibilidade de compartilhar isso com as pessoas que fizeram parte dessa jornada. Então ele percebe em seu último momento e deixa como seu último legado uma frase no meio de seu livro de plantas silvestres. A felicidade só é real quando é compartilhada. O motivo de conhecermos essa história é porque ela foi compartilhada. O motivo de eu ter assistido o filme é porque ele foi compartilhado. E o motivo de você estar vendo esse vídeo agora é porque ele foi compartilhado. E talvez depois dessa final conclusão você já deve ter imaginado como tudo terminou. Mas por fim fica uma última pergunta com um sorriso no rosto. E se tudo tivesse acontecido como você gostaria que tivesse acontecido, você veria o que vê agora?